Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo e estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados, enfim, estamos aqui para cooperarmos com o reino. Hoje nós vamos tratar de um assunto hiper mega importante. A matéria de hoje é Estudo da Fé. Isso mesmo. Essa matéria é muito importante porque na realidade todo ser humano tem fé. Porém, nós precisamos entender a espécie de fé que cada ser humano tem. Você que já recebeu a sua apostila eletrônica, vamos ler nesse momento. Segue o sumário da apostila. O que é fé? Doutrina cristã da fé, espécies de fé, fé natural, fé cristã, a fé e a oração, fé, ligação entre o mundo subjetivo e objetivo do ser humano, a fé e alguns correlatos, a fé e a falta de fé, a fé e a confiança, a fé e a desconfiança, a fé e a crença, a fé e a descrença, a fé e a fidelidade, a fé e a infidelidade. A fé e a infidelidade. E no final da apostila, nós temos uma pequena concordância bíblica temática sobre a fé. No primeiro tópico da apostila, nós temos uma pergunta. O que é a fé? Deixa eu ler um pedacinho da apostila para que você possa entender essa matéria. O que é a fé? A fé é um assunto extremamente importante na vida do ser humano, visto que este dela faz uso desde a sua infância até a mais avançada idade. Olha que interessante. Por que o ser humano faz uso da fé desde a sua infância até a mais avançada idade? Na infância, por exemplo, quando uma criança sente fome, ela chora para que a mãe possa atendê-la. Então ela tem fé que fazendo barulho, chorando, a mãe vai ao seu socorro. Então isso é fé. Então, desde criança, nós já fazemos uso da fé. Isso é em relação ao ser humano. Já em relação ao cristão, a fé assume uma importância ainda maior, já que da mesma depende a salvação eterna. Porém, a fé cristã não se restringe apenas e tão somente à fé salvadora. Há outras áreas que a fé sobressai. Por isso, a fé é um tema que deve ser estudado por toda pessoa salva por Cristo Jesus para ter uma vida espiritual mais tranquila. Viu como é importante o estudo da fé? Primeiro, todo ser humano tem fé, desde a infância até a mais avançada idade. Porém, há uma diferença de fé natural e fé sobrenatural. O que é a fé natural? A fé natural é quando a pessoa crê, confia que vai sentar em uma cadeira de plástico e essa cadeira não vai quebrar. A fé natural é quando a pessoa passa na linha vermelha
e crer que nada vai lhe acontecer. Sim, a fé natural é quando a pessoa sai para trabalhar e tem fé que vai retornar. É uma fé natural. Nós vamos ver isso mais para frente. E a fé sobrenatural é quando a pessoa crê que Deus, ele é poderoso para curar. É quando a pessoa crê que a cura não depende dos remédios, não depende da medicina, mas depende de Deus. A fé sobrenatural, a fé para a realização de milagres. Então há uma diferença. Embora todo ser humano utilize a fé desde a sua infância até a mais avançada idade, porém a fé cristã é diferente da fé natural. Por isso, nós precisamos aprender as espécies de fé que cada ser humano tem, que cada cristão tem, e ele precisa desenvolver as espécies de fé que ele tem. Se ele tem a fé salvífica, ele precisa desenvolver essa fé. Se ele tem a fé sobrenatural, ele precisa desenvolver essa fé. E assim por diante. Vamos ler em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim a sacrossanta palavra do eterno Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que interessante. Se o versículo está dizendo que quem se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe, isso quer dizer que, infelizmente, muitos se aproximam de Deus, mas não creem que ele existe. Ou seja, se aproximam sem fé. É possível isso? Sim, é possível. É possível uma pessoa se aproximar de Deus e não crer que ele existe, que ele é poderoso, que ele é o Deus criador dos céus e da terra. Isso é possível, sim. Por isso que o escritor aos Hebreus está falando: sem fé é impossível agradar a Deus. E o escritor não está falando de uma fé natural. Conforme nós falamos, todo ser humano faz uso da fé desde o seu nascimento. O ser humano já faz uso da fé. Embora ele possa perder a fé natural ao longo do tempo, devido às circunstâncias, problemas. Tem muita gente que não tem fé de sentar numa cadeira de plástico porque tem medo dela quebrar. Tem muita gente que não tem fé de sair de casa. E essas pessoas já estão entrando em depressão porque não tem fé natural. Ok? Mas o escritor aos Hebreus não está falando de uma fé natural. O escritor aos Hebreus está falando de uma fé sobrenatural, da fé salvífica ou fé salvadora. É dessa fé que o escritor aos Hebreus está falando. Mas ainda respondendo a pergunta do primeiro tópico: o que é a fé? Eu posso falar com muita propriedade que os elementos da fé não é somente crer. Tem muita gente que fala assim: a fé é quando você crê. Porém, a fé, para ser uma fé verdadeira, a pessoa precisa crer, confiar e obedecer. Eu posso citar aqui o exemplo do nosso pai da fé, Abraão. Abraão, ele creu, confiou e obedeceu. Quando Deus pediu o filho dele em sacrifício,
Primeiramente, ele teve que obedecer. Deus vira para ele e fala assim: eu quero o seu único filho em sacrifício. E o que ele fez? Sim, Senhor, eu lhe obedeço. Eu vou dar o meu filho em sacrifício. E além de obedecer, ele creu e confiou. Porque a Bíblia vai falar que quando ele chegou no pé do monte, ele falou para o seu moço: olha, fica aqui, porque nós vamos sacrificar e retornaremos. Em outras palavras, ele está falando: olha, eu vou subir com o meu filho e vou retornar com ele. Muito forte isso. Então ele obedeceu, creu e confiou. E aí, automaticamente, ele colheu um bom fruto, que de fato ele retornou com Isaac. Para que você possa entender melhor, eu gostaria de citar uma outra passagem aqui muito interessante, que é na instituição da Páscoa, quando o Senhor Deus instalou a Páscoa. Nós vamos ver Deus falando com Moisés, para que Moisés pudesse falar com o povo. E na ocasião, Deus fala com Moisés: olha, Moisés, manda o povo matar o cordeiro, pegar o sangue e passar nos portais da porta, porque essa noite eu vou enviar o anjo da morte para exterminar todos os primogênitos do Egito. Porém, se meu povo obedecer, crer e confiar, eu guardarei o meu povo. O anjo da morte vai passar por cima, vai pular a casa, não vai acontecer nada. Então, quando o povo recebeu a ordem de Deus por intermédio de Moisés, o povo, primeiramente, teve que obedecer. Matou o cordeiro, pegou o sangue, passou nos portais das portas e, depois de passar o sangue nos portais, o povo ficou dentro de casa. Eles ouviram o choro? Sim. O clamor, o desespero do povo do Egito, eu estou conjecturando, acredito que sim. Mas o povo de Israel fez exatamente o que Deus ordenou através de Moisés. Ficou dentro de casa, confiando que o anjo da morte não entraria na casa deles. Agora imagina se uma daquelas famílias falasse assim: não vamos obedecer a Moisés não. Quem é Moisés? Moisés é um homem de carne e osso igual a nós. Nós não vamos obedecer. E não passasse o sangue no portal. Certamente o anjo da morte entraria naquela casa e mataria o seu filho mais velho. Então, a fé, para ser uma fé verdadeira, é necessário que haja obediência, crença e confiança. Porque não vai adiantar nada eu falar que tenho fé, que eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas na hora de obedecer, eu não obedecer. Isso não é fé verdadeira. Um certo homem que tinha a habilidade de atravessar de uma montanha a outra através de uma corda. Esse homem, ele era até conhecido, pelo menos ele tinha livros falando sobre ele. Ele tinha um reconhecimento mundial e ele chamou uma multidão para acompanhar a travessia. E tá lá, corda esticada,
a multidão observando, e ele vira para a multidão e pergunta assim: vocês têm fé que eu sou capaz de atravessar de uma montanha a outra por essa corda e retornar? Ninguém levantou as mãos, porque aquelas pessoas que ali estavam não conheciam o homem. E aí ele atravessou e retornou com muita facilidade. Aquele homem se virou para a multidão uma vez mais e perguntou: vocês têm fé que eu consigo atravessar segurando essa cadeira? E aí, algumas pessoas daquela multidão levantaram as mãos e falaram: sim, nós temos fé. E ele pegou, atravessou com a cadeira nas mãos e retornou. E uma vez mais ele vira para a multidão e pergunta: vocês têm fé que eu consigo atravessar e retornar agora com uma pessoa sentada nessa cadeira? Todos levantaram as mãos. Sim, nós temos fé. Você é o cara. Você é habilidoso. Nós temos fé. E aí, aquele homem virou para a multidão e falou assim: quem é o primeiro a sentar na cadeira? Ninguém quis sentar na cadeira. O que isso significa? Isso significa que ninguém tinha fé. Por quê? Para que realmente a fé daquela multidão pudesse ser uma fé verdadeira, eles teriam que crer, confiar e obedecer. Quando aquele homem chamou ou perguntou quem é o primeiro, alguém teria que se voluntariar. Todos teriam que falar assim: eu. A fé envolve crença, confiança e obediência. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Fé essa de entrar em um avião e confiar no piloto. Crer que o piloto é capaz de pilotar o avião e levar até o destino. Se porventura eu não entrar no avião, eu não tenho fé. Eu só tenho crença e confiança. Obediência eu não tenho, porque alguém me falar assim: olha, para você chegar até o outro país é necessário você entrar nesse avião, então por favor entre. Se eu não tiver fé, eu não vou entrar. Se eu tiver fé, eu vou entrar. Por quê? Eu creio, confio e obedeço. Aí eu vou chegar no destino desejado. Então, em nossas vidas não é diferente. Se realmente nós temos fé, nós temos que crer, confiar e obedecer. Quando eu falo em obedecer, eu me refiro em obedecer a palavra do Senhor Deus. Olha o que diz a apostila: fé consiste na confiança que se tem no testemunho que Deus dá de si mesmo, referente à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós passamos a ter fé mediante o nosso relacionamento com Deus, pois Ele se revelou a nós através da Sua palavra e de forma pessoal. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, mediante a revelação
de Deus para conosco, nós desenvolvemos a nossa fé. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos o assim diz o Senhor e também temos assim fez o Senhor. O que isso quer dizer? Nós passamos a exercitar a nossa fé, e quando eu falo exercitar, é porque a fé é como se fosse um músculo. Quanto mais eu exercito o meu músculo, mais ele cresce. E com a fé não é diferente. Enfim, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu sou estimulado a exercitar a minha fé. Como eu posso conhecer o Senhor? Primeiramente, através da revelação dele nas Escrituras Sagradas. Deus se revelou através das Escrituras. Porém, além do assim diz o Senhor, nós temos assim fez o Senhor. A Bíblia será sempre a maior fonte da revelação de Deus ao homem, culminando em Jesus Cristo, é claro. Porém, antes da Bíblia, nós vamos ver Deus se revelando a Abraão. Quando Deus se revelou a Abraão, Abraão não tinha o pergaminho. Deus falou com Abraão diretamente. Aliás, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver um Deus hiper, mega ativo, um Deus fazendo, um Deus gerando experiências pessoais nas vidas dos seus servos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, não é diferente. Nós vamos ver um Deus ativo. Basta olhar para o livro Atos dos Apóstolos, que deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Nós vamos ver muitos milagres realizados através das vidas dos apóstolos. Então, o nosso Deus é um Deus que fala conosco através da sua palavra e é um Deus que se relaciona conosco. Por quê? Ele é um Deus emanente, um Deus presente, um Deus que se relaciona com a sua criatura. Quando nós atentamos para as revelações de Deus em nossas vidas, automaticamente a nossa fé, ela aumenta e nós passamos a exercitar a nossa fé em Deus. Por exemplo, alguns teólogos não creem mais que o nosso Deus é um Deus que se revela ao homem fazendo sinais e maravilhas. Eles dizem que esse tipo de revelação se encontra no passado. Hoje, Deus já não faz mais sinais e maravilhas. Olha que coisa terrível. Como que eles vão desenvolver a fé? É impossível. Então, nós precisamos nos aproximarmos de Deus e crermos que Ele existe e é abençoador daqueles que os buscam. Amém? Na sua apostila, vai falar sobre a doutrina cristã da fé. Diz assim um pequeno trecho da apostila. A crença em sua existência histórica e na verdade de suas doutrinas pode ser produzida pela evidência, mas a fé em Cristo e a confiança nele para a salvação não se pode conseguir do mesmo modo. É dom de Deus, Efésios 2:8. O Espírito aplica a verdade à alma. Os meios humanos entram como elementos de cooperação com o Espírito para produzir a fé. A fé pode existir em diversos graus de intensidade. Os apóstolos, quando sentiam a fraqueza da sua fé, pediram a Jesus que
ela lhe fosse aumentada. Lucas 17:5. A fé opera pelo amor. Gálatas 5:6. E vence o mundo. 1 João 5:4. Apesar de sua grande importância, não é a maior das graças cristãs. A maior de todas elas é a caridade ou o amor. 1 Coríntios 13:13. Olha que interessante. Não confundamos, portanto, a fé natural com a fé cristã. Aquela todos os seres humanos normais são dotados. Esta, provida de Deus apenas às pessoas salvas por Cristo Jesus. Porém, repetimos, tanto as pessoas crentes como as não crentes possuem a fé natural. A fé natural, da qual todo ser humano é possuidor, é que possibilita ao homem normal usufruir de todas as dimensões e áreas da fé. Todas as pessoas normais possuem a fé natural, quer sejam ou não salvas, e podem verificá-la em pelo menos 3 aspectos. Então, está bem explicado. Existe a fé salvadora, conhecida também como a fé salvífica, e existe a fé natural, que todo ser humano, sendo ele cristão ou não, possui a fé natural. Lembrando que alguns seres humanos estão perdendo até mesmo a fé natural, devido aos problemas, os traumas, e as pessoas estão entrando em depressão. Essa é a doença que Jesus nos alertou, né? Dizendo assim: não vos preocupeis com o dia da manhã, basta cada dia o seu mal. Chamam de doença do século, mas na realidade é uma doença bem antiga. A depressão é um mal realmente devastador. Mas enfim, alguns seres humanos estão perdendo até mesmo a fé natural. Vamos ver os 3 aspectos da fé natural. Primeiro, a fé natural em pessoas ou organizações. Segundo, a fé natural adquirida. A primeira, a fé natural em pessoas ou em organizações. Que fé é essa? É quando a pessoa contrata um pedreiro, um eletricista, um encanador para executar um serviço na sua casa. Ou quando a pessoa contrata uma empresa para executar tais serviços. A pessoa tem fé que a empresa ou profissional vai resolver o seu problema. Ainda falando sobre fé natural, é quando uma pessoa compra um objeto, um aparelho numa loja comercial. Então uma pessoa compra, vai para a sua casa e tem fé que realmente a empresa vai fazer a entrega dentro do prazo combinado. Falando ainda de fé natural, quando uma pessoa abre uma conta bancária e deposita lá todas as suas economias, né? A pessoa está colocando em prática sua fé natural numa organização. Ainda sobre fé natural, quando você coloca uma causa na mão do advogado, você descansa, porque você sabe que o advogado é habilitado para advogar ao seu favor. Fé natural. Enfim, nós temos muitos exemplos que nós poderíamos citar aqui, como eu já citei anteriormente, sobre a questão da pessoa que senta na cadeira de plástico e crer que a cadeira não vai quebrar, enfim. Segundo, a fé natural adquirida. A fé natural adquirida é a fé que vem através de estudos e das experiências pessoais. Por exemplo, pelo estudo, o homem tem fé nas formas matemáticas, nas mais variadas áreas da ciência, etc. Por exemplo, nós estamos numa situação aí do coronavírus. Hoje, 21/7/2020, é a data que eu estou gravando.
começou em São Paulo um teste de uma vacina contra o coronavírus. Parece que 900 pessoas estão fazendo parte dessa pesquisa para ver se realmente a vacina é eficaz. Essas pessoas só se voluntariaram porque elas têm a fé natural nas fórmulas matemáticas, nas mais variadas áreas da ciência, etc. Porque se a pessoa não tiver fé natural na ciência, automaticamente a pessoa não aceita fazer parte dessa experiência. Por que a pessoa desenvolve essa fé natural? Porque ela tem experiência. Pela experiência, ela confia que a vacina protege o organismo humano de determinadas enfermidades. Por isso que essas pessoas se submeteram a esse teste. Existe outro tipo de fé natural. A fé que a pessoa vai trabalhar e no final do mês vai receber o seu salário. Quer dizer, algumas pessoas, né? Quem toma o ônibus tem fé que o mesmo levará ao local desejado. Fé natural realizadora. A fé natural realizadora é um tipo de fé natural da qual todas as pessoas normais possuem em maior ou menor intensidade. Como que as pessoas adquirem esse tipo de fé? Através dos estudos. Ela tem fé que vai fazer uma faculdade para determinada profissão e vai conseguir atuar. Fé natural realizadora é quando a pessoa estuda para atuar em determinada área. Na construção de um edifício, na construção de uma ponte, descobrir ou criar uma vacina, um remédio para uma determinada enfermidade, vencer uma competição esportiva, dirigir um automóvel. Resumindo, as dimensões da fé natural são a fé natural em pessoas ou em organizações, a fé natural adquirida e a fé natural realizadora. Muito bem, chegamos no final de mais uma aula. Até aqui nós falamos sobre a fé natural que todo ser humano tem. Aliás, todo ser humano nasce com a fé natural. Na próxima aula nós vamos falar sobre a fé cristã, o dom da fé cristã realizadora, a fé salvadora e a fé adquirida. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre esses 3 tipos de fé. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente até a próxima aula. Fica com Deus.